Segurança por conhecer o caminho, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Seguramente há nas demais obras criadas grande glória, glória emprestada do Criador, que se reflete nelas e faz extasiar o homem. Mesmo o ímpio é capaz de olhar para a exuberância de um céu estrelado, para um campo prateado pela luz do luar ou amarelado pela tímida luz de um dia recém-nascido, para a ira de um mar revolto esbravejando nas ondas arrebentando nas encostas, para as descargas de gigawatts nos céus, e ser tomado de assombro e admiração. Negando sua própria inteligência, prefere atribuir a origem de tudo ao acaso, para não ter que admitir alguém infinitamente superior a si mesmo. No entanto, embora toda a criação espelhe a glória daquele que a fez, é exatamente o homem que aceitou ser discípulo do diabo em sua revolta, o ser em quem o Deus único e verdadeiro se mostra com mais clareza. Por ter sido criado à imagem e semelhança do próprio Criador, olhar para um descendente de Adão é mirar um retrato de Deus, ainda que desfigurado por causa do pecado. Hoje, a humanidade é, no máximo, uma caricatura de Deus, uma imagem que zomba daquele a quem se refere. O atrevimento e a soberba humanos levam-no a estabelecer seus próprios deuses. A intenção não é buscar o Deus verdadeiro, mas criar deuses que possam controlar. Deus criou o homem, mas agora é o homem que cria seus deuses. Há conhecimento real da divindade em tudo que foi criado, bem como no coração do homem. No primeiro caso, Paulo afirma que a humanidade é indesculpável por não buscar o Deus verdadeiro, pois ele está como que estampado na criação. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1, 20. De igual forma, por ter sido criado à imagem e semelhança do Criador, não apenas tem em si mesmo a afirmação da existência de Deus, como também o senso daquilo que é correto. Ele tem a norma da lei gravada em seu coração, que ajuda a conservar algumas virtudes e comportamentos aprovados no mundo. Em relação a isso, o mesmo apóstolo também afirma: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2, 14 a 16. A argumentação de Paulo, portanto, mostra que o ser humano tem a comprovação de Deus fora de si mesmo, na criação, mas também em si mesmo, por ser imagem e semelhança do Criador e por ter escritas no coração normas do seu caráter santo. Como atributo exclusivo da divindade, a onipresença destaca a presença de Deus em toda a criação. Certamente, não se confunde com ela em nenhum sentido ou medida, nem mesmo a qualquer mistura. Contudo, por ser o mantenedor de tudo que foi criado, é exatamente sua presença que mantém todas as coisas existindo. Certa vez, nosso Senhor disse: meu Pai trabalha até agora. João 5,17. Ora, sabemos que o término da criação,
marca o início do dia de descanso do Criador. Depois de criar ex nihilo todas as coisas, ele descansou. No entanto, tal repouso acontece em meio a muito trabalho, mantendo tudo o que existe e implementando na existência a história que ele mesmo escreveu antes que houvesse mundo. Por isso, realmente, Deus não está distante nem mesmo do ateu. Está sempre presente diante de sua face, no riso e no choro da criança, nas maiores alegrias e tragédias do homem. Porém, o ser que em si mesmo é a maior prova da existência de Deus por ter sido criado à sua imagem e semelhança, deixou de olhar para o Criador e passou a olhar para a criatura, para si mesmo. Reconheceu como um Deus a imagem do verdadeiro Deus em si, não para adorar o Senhor, mas para divinizar a si mesmo. Essa imagem, agora torcida e desfocada por causa do pecado, tornou-se a base da arrogância humana, de toda cobiça e egoísmo. O verdadeiro Deus, que é definido nas Escrituras como amor, o doador de toda a vida e aquele que veio salvar o perdido, contrasta com a sua própria imagem desfigurada no homem, tornado cobiçoso e ensimesmado na centralidade de si mesmo, em seus muitos pecados. Assim, todo ser humano sem Cristo é cego, anda altivamente tateando conforme seu próprio entendimento, capaz de distinguir apenas entre trevas densas e trevas não tão densas, mas jamais podendo por si mesmo alcançar o conhecimento da verdadeira vida que está exclusivamente em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque ele nos deu a conhecer o Salvador por meio das Escrituras Sagradas. Percebendo a preciosidade da revelação do Senhor, devemos todos fazer nossas as palavras de um belo hino cristão. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus, dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. Há insegurança para todo aquele que trilha por caminho desconhecido. Nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida, bem como aquele que nos conduz até o Pai. Apegue-se às Escrituras e viverás seguro. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.